Olá, meu nome é Aristóteles, eu sou o criador do projeto Estar Presente, onde nós falamos sobre estresse, qualidade de vida e estado de presença. Hoje nós estamos no segundo dia do nosso estudo deste livro aqui, Celular, Como Dar o Tempo, tá? Ontem nós falamos sobre a questão do celular ser viciante, tá? Ele ser criado para ser viciante. Falamos um pouco sobre o mecanismo químico do cérebro, a dopamina, que é um neurotransmissor que está envolvido nesse processo. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a dopamina, de algumas situações em que a dopamina é liberada no nosso cérebro, tá bom? E que tem relação direta com a forma como o celular foi estruturado, tá bom? Então vamos lá. Uma primeira coisa que nós a julgamos muito interessante de saber é que nós somos viciados em novidades. Tá? Os celulares eles têm uma quantidade enorme de novidades. Eles foram construídos dessa forma. Se você entra no Facebook, você vai ter ali postagens, mais postagens que não acabam. Você vai rolando aquela lista de postagem das pessoas e não acaba aquilo. Tem sempre uma novidade. E isso de um modo geral. A quantidade de aplicativos, de recursos que eles têm. E quando a gente vai utilizar, sempre tem alguma novidade, sempre tem algum estímulo novo. Essas novidades são estímulos novos. Nosso cérebro gosta dessas novidades, tá certo? E isso nos induz a continuar interagindo com o celular, tá certo? A recompensa por estar acessando uma novidade, né? Quando a gente acessa uma novidade, tem uma liberação de dopamina que nos dá uma sensação de bem-estar e a gente vai e continua atrás dessas novidades, tá bom? Essa é uma situação que é bem curiosa. A outra coisa que é interessante a gente lembrar é que a gente gosta de ter controle das coisas, de tomar algumas ações e de ver os resultados, tá? E o celular ele também favorece isso. Por exemplo, quando eu clico num botão e o botão me leva para uma determinada reação, né? Vou tentar ser mais claro, por exemplo, quando eu clico num link e o link me leva para uma outra página. Quando eu mexo e o celular mexo na página e desloco aquela página e abre uma nova janela para mim. Então essa possibilidade de manusear, isso também gera uma sensação de prazer, também gera uma liberação de dopamina, tá? É um recurso que tem a ver com as nossas características. A gente gosta meio que de brincar com as coisas, de ver que se a gente faz um comportamento, vai gerar uma reação. E o celular ele é totalmente interativo dessa forma, né? A gente mexe, a gente faz um movimento e sempre vai gerar uma reação relacionada ao movimento que a gente fez, ok? Há a inconstância, a imprevisibilidade. A gente abre o celular buscando algumas coisas, mas sempre tem uma certa dosagem de imprevisibilidade no que vai acontecer. E isso é estimulante, isso também gera dopamina, também gera sensação de prazer. E esse é um aspecto que lembra muito aquelas máquinas de caça-níquel. Vocês já viram máquina de caça-níquel? Eu só vi em filme, nunca vi de verdade, né? Nunca fui num cassino, nada disso, nunca fui a Las Vegas, né? Mas eu já vi nos filmes que tem aquelas máquinas de caça-níquel que você pega, você senta perto da máquina, aí você coloca uma moedinha, aí você puxa uma alavanca na expectativa de ganhar dinheiro, de ter uma combinação, uma sequência ali adequada que vai vai te dar um retorno financeiro, né? Moedas, né? E aí você coloca a moedinha, aperta a alavanca, puxa a alavanca e vai ter a combinação. E aí você fica naquela expectativa, agora vai. E aí não vai, né? Aí você vai, pega uma nova moedinha, coloca lá, puxa a alavanca de novo, na expectativa de ter aquilo que você está buscando. E isso produz uma liberação de dopamina também. Essa expectativa, essa imprevisibilidade, você tem uma expectativa, mas não acontece e fica aquele vai, não vai, isso também gera liberação de dopamina nos nossos cérebros, tá? A ansiedade.
Ansiedade. Os celulares eles foram construídos de uma forma que eles brincam com a nossa ansiedade, tá? Hoje já existe até um termo que foi criado que está diretamente relacionado a isso, que é FOMO, que é feito com as letras, né, de uma frase em inglês que significa Fear of missing out. Fear of missing out. O medo de ficar de fora. Tá? São tantas as informações, por exemplo, nas redes sociais, sobre as outras pessoas que a gente acompanha, que se a gente tem a ideia de que se eu ficar muito tempo afastado do celular, eu não vou estar sabendo o que meu amigo fez, o que o colega, o que o ator, a atriz fizeram, tá? Então eu vou ficar de fora desse universo de informações, desse universo de relações. Então o celular trabalha muito com essa ansiedade que é gerada. Quando a gente está ansioso, a gente produz cortisol. O cortisol ele dá umas sensações desagradáveis na gente, sabe? E aí a gente acaba buscando a sensação prazerosa que o celular nos oferece de nos livrar dessa sensação de ansiedade. Tem dois movimentos muito importantes que o ser humano tem. Um é fugir das coisas desagradáveis e procurar as coisas que dão prazer. Então funciona dessa forma, a gente foge da ansiedade. A ansiedade é o quê? O medo de ficar de fora, tá? E a gente busca o quê? A gente busca estar dentro quando a gente está operando um celular, quando a gente está ligado a um celular, tá certo? Hoje eles até criaram uma frase, um acrônimo alternativo, que é o JOMO, Joy of Missing Out, prazer de ficar de fora. Tá? Então hoje as pessoas preocupadas com estresse, com ansiedade, que são geradas, que são estimuladas pelos celulares, elas estão buscando caminhos alternativos. Então elas estão buscando descobrir que sim, tem um prazer de ficar de fora, de tanta informação é cansativa, tanta informação deixa a gente estressado, a gente está perdendo tempo, a gente está gastando a nossa energia e nossa atenção com isso. Tá? Então a FOMO, os celulares, eles estimulam a FOMO, mas a gente tem outras alternativas, tá certo? A FOMO, quando a gente, por conta do medo da ansiedade, a gente busca mexer no celular e isso libera dopamina, tá bom? Seres humanos são seres sociais. A gente gosta de estar interagindo com outros seres e a gente quer ser amado, a gente quer ser incluído. Nós gostamos de ser incluídos, gostamos de pertencer a grupos, tá? E aí, os celulares, com as possibilidades de interação, de curtir, né? A gente posta coisas e quer que essas coisas sejam avaliadas, quer que as pessoas comentem, tá? A gente quer ver quantas pessoas comentaram, quantas pessoas viram o que foi publicado, o que foi postado, tá? Isso é uma forma também que acaba liberando dopamina. A gente acha que aquelas curtidas são uma representação de afeição, de ser reconhecido, de pertencer, de ser valorizado. Então os celulares eles foram criados com essas possibilidades também para liberar dopamina, tá? Investindo numa ilusão, né? Isso é uma ilusão, tá? As pessoas curtem, mas isso não significa que exista uma relação verdadeira ali entre aquelas pessoas, tá? Outra questão aqui é a inércia, né? Uma acomodação. O celular tem alguns dispositivos que fazem a gente dar continuidade a determinados movimentos, gastando pouca energia. Esse gastar energia ou não querer gastar energia também, de certa forma, libera dopamina. Eu vou dar um exemplo disso. O Netflix. A Netflix, ela disponibiliza filmes, seriados, etc., né? E quando a gente está assistindo um episódio de um seriado e termina um episódio, ele começa uma contagem de segundos para começar um novo episódio, né? E quantas pessoas já não se viram nessa situação de não, vou assistir o outro episódio porque já está começando, tá? Às vezes ela tinha até uma outra coisa que ela tinha que fazer, um compromisso e tudo, mas acaba por uma inércia, por uma acomodação,
tá? Sendo que essa acomodação também libera dopamina e faz com que a pessoa fique lá, né? Ligada, presa àquela situação, tá bom? A personalização dos celulares. Nós gostamos de ser únicos. Os celulares, eles disponibilizam uma série de recursos que a gente pode personalizar os celulares. Desde a capa, a imagem inicial, a tela inicial, a gente pode colocar uma foto, pode colocar uma imagem, o som da ligação do telefone, a gente pode colocar uma música, a gente pode selecionar entre vários sons que são disponibilizados, né? Os aplicativos, a disposição deles, quais os aplicativos que a gente vai utilizar. Tem vários recursos que permitem uma personalização do celular. E isso aumenta a nossa conexão com o celular. A gente quer ficar mais tempo no celular porque o celular fica aparecendo com a nossa cara ou com as coisas que nós gostamos. Ok? Aqui já entra uma coisa que é mais subjetiva. Eu tinha falado para vocês que a gente tem dois movimentos que são muito importantes, que um é fugir das coisas que são desagradáveis e buscar as coisas que são agradáveis, né? O celular ele se tornou uma forma muito eficiente da gente fugir daquelas situações que são desagradáveis para a gente. Vou dar um exemplo. Às vezes eu tenho um relacionamento que não está legal com alguma pessoa, que a pessoa me faz sentir mal e de repente eu não tenho a coragem de ir lá conversar com ela, e é preferível pegar o celular e ficar usando o celular, me distraindo ali, dando atenção para aquelas coisas que vão me afastar do problema, do que chegar diante da pessoa e falar com ela. Ou estou num trabalho, por exemplo, eu estou trabalhando numa coisa que não me traz satisfação, né? E quando eu estou lá no trabalho, eu fico chateado e tudo, mas eu tenho o recurso do celular, que o celular eu posso ficar com ele e vou esquecer dos meus problemas, pelo menos temporariamente, tá certo? Enquanto eu estou fugindo do problema, isso vai estimular o quê? Produção de dopamina. No momento que eu estou lá no celular, eu estou gerando dopamina e eu estou esquecendo temporariamente aqueles problemas, que quando eu começo a pensar neles, eu posso gerar uma ansiedade, eu posso começar a gerar cortisol, que gera um mal-estar, uma sensação desagradável, tá? Muito interessante a gente pensar isso, como a gente está fugindo dos nossos problemas através do celular, tá? Esse outro item aqui é bem semelhante a isso que a gente acabou de falar, né? A gente também tem medo de ficar junto conosco mesmo. Medo, por exemplo, do tédio, daquelas situações tediantes, que a gente às vezes está sem nada o que fazer. E quando a gente fica sem nada o que fazer, a gente está em contato com o quê? Com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e emoções. Mas a gente tem medo disso. E esse medo faz com que a gente rejeite esses momentos. A gente quer o tempo todo estar em algum tipo de atividade, sendo que essas atividades elas vão nos afastar daquilo que a gente acha que é desagradável, ficar conosco mesmo. Tá? Imagina como isso é problemático. A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente e a gente vai entender como isso é complexo e como isso pode ser maléfico para a gente. Tá certo? Então tá bom, gente. Isso aqui são alguns exemplos de como a dopamina, quais situações a dopamina ela pode ser liberada em nosso cérebro, gerando prazer, gerando bem-estar e fazendo com que seja reforçada a nossa ligação com o comportamento de pegar o celular e ficar lá muito tempo utilizando o celular, certo? Nós agradecemos a vocês por estarem aqui acompanhando esses estudos. Lembramos e pedimos que vocês compartilhem isso, convidem outras pessoas a nos acompanhar e, finalizando, a gente fala que o celular ele tem um lado excelente, que não tem como a gente negar a excelência desse recurso. E o que nós estamos buscando é apenas consciência, usar esse recurso com consciência, para trazer mais satisfação, mais prazer, mais alegria, mais realização para nossas vidas. Tenha um excelente dia. Até mais.